Estarão os quanta vivos? O multiverso não resolveu propriamente o mistério da vida, e existe uma pista melhor, que está relacionada com a energia tradicional, como o calor e a luz, mais do que com a noção exótica de energia do vácuo. O comportamento da energia tradicional tem tendência a nivelar-se, pelo que quando a energia começa a agregar-se, tenta imediatamente escapar do agrupamento e atingir um estado plano. É por essa razão que uma casa onde a caldeira se avaria no inverno arrefece cada vez mais até ficar com a mesma temperatura no interior e no exterior. O calor ficou nivelado. Este desperdício de energia é conhecido como entropia, e todas as formas de vida lhe resistem. A vida consiste em agrupamentos de energia que não ficam nivelados até ao momento da morte. Quando esperamos pelo autocarro no inverno, ao contrário de uma casa cuja caldeira avariou, o nosso corpo mantém-se quente. Isto não se deve ao fato de estarmos bem isolados por termos um grosso casaco resistente ao frio. Em vez disso, o nosso corpo vai buscar calor energético à comida e armazena-o a uma temperatura constante, por volta dos 37 graus. Todas as crianças em idade escolar aprendem este fato, mas se soubéssemos a forma como os organismos inicialmente tiveram a ideia de desafiar a entropia, tal pode ser a razão primordial da existência da vida. Quase toda a energia gratuita à disposição da vida no nosso planeta provém da fotossíntese. Para além de precisarem do seu próprio fornecimento de energia para crescer, as plantas estão no fim da cadeia alimentar para toda a vida animal na Terra. Quando a luz solar atinge as células que contêm clorofila, a energia solar é colhida e é passada praticamente de forma instantânea pelo processo químico que a transforma em proteínas e outros produtos orgânicos. Esta transferência de energia acontece de forma quase instantânea e com 100% de eficácia. A energia não é desperdiçada como o calor. Em comparação, se formos fazer uma corrida logo pela manhã, a eficácia do nosso corpo em queimar combustível leva a um calor excessivo à medida que transpirarmos e a nossa pele aquece. Existe também um enorme desperdício químico que tem de ser retirado pelos nossos músculos na corrente sanguínea. A química não consegue explicar a quase perfeita precisão da fotossíntese. Em 2007, observou-se um enorme avanço por Lawrence Berkeley National Laboratory, feito por Gregory Engel, Graham Fleming e seus colegas, que descobriram uma explicação mecânica quântica. Já abordamos a questão de os fótons poderem comportar-se quer como ondas, quer como partículas. No instante em que um fóton faz contato com os elétrons que orbitam num átomo, a onda colapsa numa partícula. Isto deveria conduzir a uma enorme ineficácia na fotossíntese. É como lançar dardos a um quadro, iremos falhar várias vezes até conseguirmos acertar no alvo. Mas a equipa de Berkeley fez uma descoberta única. Na fotossíntese, a luz solar retém o seu estado diurno o tempo suficiente para reunir o vasto leque de eventuais alvos, enquanto escolhe simultaneamente qual deles é o mais eficaz para se ligar. Observando a oferta de todos os possíveis caminhos energéticos, a luz não vai desperdiçar energia, escolhendo, por isso, os mais eficazes. Os pormenores das descobertas da equipa de Berkeley são complexos, centrando-se a longo prazo na coerência quântica, o que significa a capacidade da onda em permanecer uma onda sem colapsar numa partícula. O mecanismo implica fazer corresponder a ressonância tanto da luz como das moléculas recebendo a sua energia. Pensemos em dois diapasões afinados vibrando exatamente da mesma forma. Este fato é conhecido por ressonância harmónica. No nível quântico, existe uma harmonia semelhante entre as oscilações de determinadas frequências da luz solar e as oscilações para as quais as células receptoras estão sintonizadas. Os efeitos quânticos são conhecidos por existir
noutros pontos-chave onde o micro se encontra com o macro. A audição é estimulada no ouvido interno por oscilações que são quânticas em escala, sendo mais pequenas que um nanômetro, ou seja, 1000 milhões de um metro. O sistema nervoso de alguns peixes é sensível a campos elétricos muito pequenos, e o nosso próprio sistema nervoso gera minúsculos efeitos eletromagnéticos. A troca de íons de potássio e sódio através da membrana de cada célula do cérebro dá origem aos sinais elétricos transmitidos pela célula. Toda uma nova teoria sugere que os entes vivos estão integrados num campo biológico originado no nível eletromagnético ou, talvez até, num sutil nível quântico, ainda por explorar. Como podemos ver, a biologia quântica tem um futuro real. O avanço com a fotossíntese foi o ponto de viragem. Embora todas estas descobertas sejam bastante intrigantes, declarar que os quânticos estão vivos não vai dizer-nos como adquiriram a vida. A cobra ganha energia ferrando novamente com a cauda. Se os seres humanos estão vivos porque os quanta têm um comportamento de vida completamente diferente, ou seja, fazendo escolhas, equilibrando a estabilidade e a espontaneidade, armazenando eficazmente energia, etc. A única coisa que provamos foi que a vida provém da vida e isso era algo que já sabíamos. Os efeitos quânticos na biologia são importantes porque introduzem um comportamento que não é pré-determinado como o são os átomos de oxigênio ao reagir com outros átomos. Uma palavra como escolha implica que esse determinismo ficou ligeiramente mais folgado. Mas será que isso é suficiente? À medida que as folhas verdes tremulam nas árvores, a luz solar é utilizada para construir hidratos de carbono graças a uma decisão quântica. No entanto, isto não é suficiente para nos explicar as decisões tomadas superiormente, onde uma única célula viva realiza dezenas de processos em versão coordenada com bilhões de outras células. Ao construir uma casa, saber como colocar cada tijolo é importante, mas não é o mesmo que projetar e construir a casa por inteiro. Ir do como ao porquê. Com a ciência bloqueada na explicação sobre como foi originada a vida, talvez estejamos a fazer as perguntas erradas. Se alguém atira um tijolo à nossa janela à meia-noite, não conseguimos ver quem o fez na escuridão. Mas isso é secundário em relação à questão por que o fez. As nossas vidas têm claramente um objetivo, enquanto a natureza, dizem-nos, não o tem. Simplesmente é. Não ter objetivo não traz noites sem dormir aos quarks, aos átomos, estrelas e galáxias. Porquê mudar o rumo e criar organismos vivos que são movidos pela procura de alimento, pelo acasalamento e por outras razões para estarem vivos? Não acreditamos que a ausência de objetivo é inconcebível, desde que sejamos humanos. A conduz a B por alguma razão. Não existe outra forma de usar o cérebro. Sem objetivo, não existem acontecimentos, pelo menos não percepcionados através de um sistema nervoso humano. Digamos que estávamos isolados numa ilha deserta durante 60 anos. Um dia, de repente, vindo do céu, uma embalagem cai de paraquedas na ilha e quando a abrimos, vemos que estão dois objetos lá dentro, um smartphone e um computador de secretária. Ambos trabalham com bateria. Não levaríamos muito tempo a perceber que o smartphone, embora em nada se pareça com os telefones que conhecíamos dos anos 60, funciona como um telefone. Como sabemos, a razão pela qual existe, temos um caminho facilitado para o utilizar. Não precisaríamos de saber como funcionam os smartphones. Assim que tivéssemos feito a ligação entre marcar os números e ouvir uma voz a atender do outro lado. O computador já é outra história, porque no mundo que deixamos para trás, cerca de 1965, os computadores estavam ainda no seu início, e nada no computador de secretária se assemelha ao enorme computador central da IBM que víamos na televisão. Com variadas tentativas, iríamos precisar de centenas de horas para perceber, por meio de tentativa e erro,
aquilo com que estaríamos a lidar. Esta estranha máquina não é o mesmo que uma máquina de escrever ou uma televisão, embora tenha tanto um teclado como um ecrã. Digamos que temos jeito para as tecnologias e conseguimos abrir a parte interior do funcionamento central do computador. Lá dentro vemos uma série de peças que não fazem sentido nenhum para nós. Seria concebível que sozinhos conseguíssemos descobrir o funcionamento do microchip? Mesmo que conseguíssemos, será que essa informação nos diria como pôr o software do computador a trabalhar? A resposta, muito provavelmente, é ser sempre não, a não ser que saibamos porque existe um computador, tal como sabemos porque existe um telefone. Separar a tecnologia não nos leva de como ao porquê. Muitos passageiros não sabem o que faz um avião voar, mas entram a bordo porque precisam de viajar para algum local. O porquê do avião é suficiente. Um avião existe para nos levar a locais de forma mais rápida que um carro ou comboio. Assim sendo, porque existe a vida. Certamente que não precisa de existir. Todos os componentes químicos e processos quânticos que interagem para criar a vida foram suficientes por si só. Tal como o monstro de Frankenstein sofreu um choque elétrico ao ser atingido por um relâmpago. Seria extremamente útil se um simples gatilho físico, a faísca da vida, fizesse acontecer a vida de forma automática. Mas não existe tal gatilho precursor. Olhando para o vasto panorama de organismos vivos, estamos agarrados ao fato inegável de que a vida provém sempre da vida e não da matéria morta. Até nos laboratórios onde novas formas de bactérias estão a ser produzidas, a chamada vida artificial é ainda uma combinação de ADN separado e reagrupado. Se o fabricante quer conceber um micro-organismo específico que se alimenta de petróleo, que seria extremamente útil para limpar derrames de óleo no mar, inventar esta nova forma de vida só tem hipótese de ser bem-sucedida quando trabalhada a partir de organismos pré-existentes que, de algum modo, se sustentam de petróleo. Sem um objetivo em mente, brincar com o ADN basicamente não leva a lado nenhum. A natureza, no entanto, não teve tanta sorte. Foi obrigada a construir organismos vivos de forma cega, sem saber antecipadamente o que era preciso construir. A natureza nem saberia se estava a cometer algum erro a meio do caminho, porque, a não ser que saibamos para onde vamos, não há escolha certa nem errada. Há milhares de milhões de anos, os átomos de oxigênio não tinham qualquer indicação de que a vida estava ao virar da esquina. Ninguém lhes disse que a luz solar iria ser armazenada ou que eles seriam necessários na química orgânica. A vida trouxe enormes adaptações ao nosso planeta e, no entanto, os átomos de oxigênio não se adaptam. A maior parte dos cientistas encolheria os ombros e insistiria que a natureza, na sua forma primordial, criara a vida através de processos automáticos e deterministas. A ligação de átomos conduz a simples moléculas. Ligação de simples moléculas conduz a moléculas mais complexas. Quando estas moléculas são suficientemente complexas, surge a vida. Do ponto de vista da ciência convencional, esta história completamente insatisfatória é basicamente o que se sabe. Para chegar a uma história melhor, temos de explicar porque era a vida necessária num sistema. O planeta Terra, que era perfeitamente sustentável sem ela. Mas imaginemos que queremos comprar uma casa. Vamos ao banco e são-nos apresentados vários formulários para preencher a fim de pedir um empréstimo. O gestor bancário explica que cada um dos formulários é necessário. Não podemos falhar nenhum. Se o nosso processo tiver algum documento em falta, o negócio não vai adiante. Milhares de pessoas engoliram em seco e preencheram cada um dos impressos por uma única razão: querem uma casa. Tendo um objetivo em mente, estão dispostos a dar passos que foram necessários para o atingir. A natureza teve de transpor milhares de degraus interligados para produzir organismos vivos. Será que acreditamos mesmo que isso aconteceu
sem um objetivo? É como se um cliente entrasse no banco, preenchesse dezenas de impressos aleatoriamente e um dia diziam-lhe: é proprietário de uma casa. Sabemos que não veio à procura de uma e que nem sabia para que efeito eram todos esses impressos. Agora sabemos o que está em falta se queremos compreender de onde vem a vida. Sem um porquê, todo o projeto é demasiado inverossímil, sequer para acontecer. Saber que a vida é um objetivo, em vez de ter de confiar na mudança aleatória, tornaria tudo 1000 vezes mais fácil de explicar. Mas de repente surge um novo mistério. Se a vida fazia parte do cosmos desde o início, que dizer então da mente? Na altura do Big Bang, seria a mente humana inevitável? A razão por que somos forçados a fazer esta pergunta é simples. A não ser que o universo seja consciente, é impossível criar mente numa criação irracional. Tal como Sherlock Holmes gostava de lembrar ao seu discípulo Watson, depois de eliminada qualquer possível solução, a que prevalece tem de ser a verdadeira. Neste caso, um universo que está sempre a pensar parece incrível, mas qualquer outra resposta, como veremos, acaba por estar errada. O cérebro cria a mente? Antes do universo poder ter mente, temos de compreender as nossas próprias mentes. Isto faz todo o sentido. Não conseguimos ver a realidade através das mentes de golfinhos ou elefantes, muito embora ambas as espécies tenham cérebros bastante grandes que poderiam funcionar a um nível extremamente elevado. É quase certo existir uma realidade dos golfinhos e uma realidade dos elefantes, feita à medida para se adaptar ao seu sistema nervoso. Já foi demonstrado que os golfinhos aprendem palavras, possuindo assim uma enorme afinidade com o ser humano e, tal como ele, são capazes de atos selvagens. Ainda assim, não são humanos, habitando uma realidade para além da nossa. Esta lógica conduz a uma conclusão surpreendente. O universo é definido pelas criaturas que nele habitam. Aquilo a que os humanos chamam o universo é como levar 2 bananas, um pacote de farinha e uma pizza congelada para casa e dizer que compramos o supermercado. Qualquer realidade, percepcionada através de um sistema nervoso diferente, implica um universo diferente, pelo que golfinhos e elefantes habitam o seu próprio, que para eles é o universo. E por que parar por aqui? Por que não um universo caracol ou um universo panda gigante? Os seres humanos não têm o exclusivo da realidade. Apenas assumimos que sim, talvez devido ao nosso autoimposto sentido de superioridade. A razão para termos feito essa suposição é o orgulho do cérebro. Com as suas infinitas combinações possíveis, o cérebro humano é, até à data, segundo o nosso conhecimento, o mais complexo objeto do universo. Graças à sua atividade, temos consciência de nós próprios. Um cavalo come erva e fica satisfeito. Nós comemos espinafres e podemos dizer não gosto disto ou adoro isto, incluindo qualquer outra opinião entre ambas. Isto implica um enorme controle dos nossos pensamentos. O orgulho do cérebro reside igualmente por trás de toda a ciência, já que o nosso cérebro tem uma misteriosa capacidade para a lógica e para a razão. As mais recentes capacidades adquiridas pelos primeiros seres humanos inteligentes, quando o córtex cerebral evoluiu, não a nível de milhões de anos, como o cérebro inferior, mas talvez dezenas de milhares. O orgulho do cérebro é verdadeiramente humilde, apesar de tudo, quando o observamos mais de perto. Antes de mais, a ciência, pelo menos a física clássica, está apaixonada pela previsibilidade, mas as nossas mentes não estão. Uma das apostas mais fáceis de vencer é oferecer $1 milhão a alguém que consiga prever com exatidão o seu próximo pensamento. Seria imprudente aceitar tal desafio. Tal como todos nós experienciamos todos os dias, os nossos pensamentos são imprevisíveis e espontâneos. Vão e vêm de sua livre vontade e, estranhamente, não temos um modelo para o seu funcionamento. O cérebro é,
alegadamente, uma máquina para pensar. Mas que tipo de máquina produz tantas respostas diferentes a um mesmo input? É como se fosse a máquina de doces mais disfuncional do mundo. Introduzimos uma moeda, mas em vez de obtermos sempre uma pastilha elástica, a máquina oferece um poema ou uma ilusão, uma ideia nova ou vulgar lugar comum, ocasionalmente um enorme discernimento ou uma bizarra teoria da conspiração. Existe uma teoria da mente e do cérebro que efetivamente reconhece a imprevisibilidade no pensamento e a liga ao domínio quântico. Roger Penrose, trabalhando em parceria com o anestesista Stuart Hameroff, partiu da noção tradicional de que a consciência é produzida pela atividade que ocorre nas sinapses, os intervalos entre as células do cérebro. A sua teoria, designada Orchestra Objective Reduction, ou redução objetiva orquestrada, observa antes os processos quânticos que acontecem no interior do neurónio. Por outras palavras, a redução do título OR é drástica, examinando tecidos bem mais finos da natureza do que reações químicas. Numa estrutura de células conhecidas como microtúbulos, Penrose e Hameroff sugerem que a atividade imprevisível no nível quântico é a origem dos acontecimentos que ocorrem na consciência. A mente precisa do quantum para existir. As outras duas palavras no título são igualmente importantes. Orquestrada significa que a atividade cerebral organizada está a ser controlada desde o início do cérebro a nível microscópico. Esta é uma ideia atraente porque uma das qualidades essenciais da consciência é o pensamento organizado, rigoroso, objetiva. É importante porque os cientistas querem preservar a hipótese de tudo na criação, incluindo a consciência, dever ser explicada através de processos físicos, objetivos. Do nosso ponto de vista, esta hipótese cai por terra quando diz respeito ao mundo interior da experiência humana. Não aceitamos que as mentes precisem do quanto. Penrose e Hameroff deram um corajoso passo ao investigar a biologia quântica, e é provável que teorias futuras, ou uma futura revisão de Org, continue a examinar o cérebro a este nível. Da nossa perspectiva, uma vantagem particular da ORG é ser assertiva no fato de a mente humana não poder ser calculada através de fórmulas matemáticas. Dito de outra forma, não interessa o quão pré-determinada é a descarga do neurónio. A ideia mantém-se. Os processos dos neurónios não são pré-determinados. Hameroff e Penrose chegam a esta conclusão através de um sofisticado raciocínio quântico, juntamente com palpites da filosofia e da lógica avançada. Mas o resultado é muito simples. Nenhum modelo quântico irá alguma vez explicar a forma como os seres humanos pensam. Uma grande parte da confusão e dos inevitáveis becos sem saída seriam evitados se outros cientistas levassem este ponto a peito. Gostemos ou não, as nossas mentes são duplamente controladas. Por vezes somos nós a controlar, outras é uma força absolutamente desconhecida a fazê-lo. Isto não é difícil de observar. Se nos pedem para somar 2 mais 2, podemos procurar o processo mental necessário para chegar à resposta certa, porque estamos nós a controlar. Existem milhares de tarefas semelhantes, tal como sabemos o nosso próprio nome, como desempenhar a nossa profissão, o que é preciso para conduzir um carro, de casa para o emprego. E isto dá-nos a ilusão de que controlamos as nossas mentes em permanência. Mas alguém que sofra de ansiedade ou depressão é vítima de uma atividade mental descontrolada. E a falta de controle pode ir muito além, tal como nas doenças mentais, por exemplo. Um sintoma comum de várias psicoses, em particular a esquizofrenia paranoica, é a crença de que um agente exterior está a controlar a mente do paciente, normalmente através de uma voz alienígena, ouvida na cabeça. Uma pessoa normal geralmente não sente falta de controle mental. Mas se fosse realmente verdade que temos controle sobre os nossos pensamentos, chamaríamos qualquer pensamento que quiséssemos ter. Tal como fazemos uma pesquisa no Google, e as coisas estão longe de ser assim. O amor, à primeira vista, é uma agradável forma de estar fora de controle, tal como é também a experiência de inspiração artística. Podemos imaginar perfeitamente a alegria de Rembrandt ou Mozart durante os momentos de inspiração da criação de uma obra-prima. Este duplo controle tem um lado positivo e outro negativo.
A vida seria robótica se não tivéssemos momentos de emoção que chegam por sua livre iniciativa, junto com ideias brilhantes de todo o tipo. E se este fato da vida cotidiana acabar por ser a solução para o cosmos? Os seres humanos podem ser a brilhante ideia tida pelo universo e assim que a ideia lhe ocorreu, a mente cósmica decidiu desenvolvê-la. Porquê? O que há de tão sedutor em nós, seres humanos, na nossa preocupação e sofrimento? Apenas uma coisa. Nós permitimos que o universo tenha consciência de si próprio na dimensão do espaço e do tempo. Por outras palavras, neste preciso momento, o cosmos está a pensar através de nós. Seja o que for que estivermos a fazer, andar de bicicleta, comer uma sanduíche, fazer um bebê, é uma atividade cósmica. Pensemos em qualquer fase da evolução do universo e esse preciso momento transforma-se e desaparece no ar. Por mais surpreendente que esta afirmação possa parecer, este livro tem vindo a desenvolvê-la desde o início. A física quântica, a física quântica torna inegável o fato de vivermos num universo participativo. Assim, é apenas um pequeno passo para dizer que a participação é total. As nossas mentes estão fundidas com a mente cósmica. A única razão pela qual se demorou tanto tempo a chegar a esta conclusão foi devido ao velho bicho-papão, materialismo teimoso. Desde que encaremos o cérebro como uma máquina pensante, não é possível existir uma mente cósmica, porque, em termos físicos, não haver cérebro é igual a não haver mente. O objetivo não poderia ser mais difícil. Para retirar esse obstáculo do caminho e permitir que a mente humana se funda com a mente cósmica, temos de tratar o mistério sobre como o cérebro está relacionado com a mente. Não há outra solução. A primeira pessoa a chamar ao cérebro humano o universo de quilo e meio criou uma imagem indelével. Se o cérebro é o único objeto físico que funciona como um supercomputador, então os físicos venceram. Mas não há razão para elevar os átomos e moléculas existentes no interior do nosso cérebro a um estatuto especial. Se cada partícula no cosmos é governada, criada e controlada pela mente, o cérebro tem o cérebro também funciona ditado pela mente. Esta é a solução para resolver a questão no nosso último mistério.